Com Deus não se brinca e de Deus não se zomba. Se preparem, porque está vindo coisa pesada por aí, gente. Eu peço aqui as orações de todos vocês pelo nosso Brasil. Acredito que muitos, quase a maioria de vocês não sabem o que está por vir em fevereiro, no Carnaval. O que eles vão fazer dessa vez, gente, vai ficar registrado nos anais da história. E eu fico preocupado, porque todas as vezes que desprestigiaram a palavra de Deus e criaram situações de críticas e de zombaria com o nome do Senhor, com a palavra do Senhor, aí tivemos que pagar o preço, ainda hoje pagamos um preço incalculável, gente, porque pessoas resolveram satirizar, fazer sarcasmo com as verdades de Deus, com relação ao que as escolas de samba têm proposto para esse ano, em especial, que eu trago aqui para vocês, a escola Salgueiro. Eu respeito a cultura, a arte, mas também eles devem respeitar a palavra de Deus e a fé cristã, gente. E o que está por vir aí, meu Pai do céu. Mas antes de começar a falar sobre este assunto, eu quero dizer algo que eu fiquei assim, estarrecido quando eu li. É que a ministra das Mulheres, é o Ministério das Mulheres, né? Agora, a Cida Gonçalves, ela é a favor do... Não vou pronunciar aqui a palavra, mas ela é a favor de algo que a Bíblia diz que é abominação aos olhos do Senhor, que Deus não se agrada e que a palavra de Deus condena e manda o homem fugir dessas coisas. Ela é a favor. Por ela é aprovado. A ministra da Mulher. O que é, irmão? Depois você vai ver o que é. Está estampado em todos os jornais, em tudo quanto é mídia, está estampado que a Cida Gomes, ministra da Mulher, é a favor que seja aprovado. Meu Deus nos segure e nos guarde. Então a Salgueiro, vamos lá. A Salgueiro Escola de Samba, ela tem proposto uns temas, vai desenvolver alguns temas, e ela vai, em várias alas, vai fazer alusão à palavra de Deus. E eles, no prólogo, o prólogo do Salgueiro, eles criaram lá, gente, como se fosse um evangelho, fazendo paralelo com a Bíblia, com o Evangelho de João. Por exemplo, o livro de João, capítulo 1, versículo 1, está escrito assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O Verbo, no caso aí, que é Jesus, que ele é a palavra, certo? Então eles criaram um prólogo, um Evangelho, João, capítulo de número 30, versículo de número 90. Até aí tudo bem. E eles começaram assim no prólogo do Evangelho que eles criaram, né? No princípio era o Verbo, e os verbos... Eu vou ler aqui para você. E os verbos e as gírias... Olha, espera aí, por favor, me dê um pouquinho da sua atenção. Ó, eles colocaram assim: no princípio era o Verbo, e os verbos e as gírias estavam com o povo. Eram o povo que descia o morro para transformar a rua em palco. Artistas de uma opulenta ópera popular chamada Escola de Samba, regida por um maestro, profeta, que banhou de luxo a miséria e escancarou aflições escondidas em folhas de jornais. Tá entendendo? O evangelho, o prólogo é esse aí, fazendo paralelismo ao evangelho. Então, eles vão criar lá uma ala, gente, que vai falar sobre o paraíso, lá o paraíso do Jardim do Éden, só que o paraíso deles é o paraíso vermelho com branco, né? Aonde tudo é permitido. Fazendo uma crítica que, como no Éden era proibido comer do fruto do conhecimento, nesse paraíso deles, né, de Baco, vão fazer uma homenagem a Baco. Quem é Baco? É o deus do vinho, das bebidas e de outras coisas, tal, né? Segundo a mitologia, Baco é filho de Zeus com Semele. Só que Zeus
era casado com outra e aí teve esse relacionamento extra com Semele. Teve esse filho chamado Baco, que é o deus do carnaval, o criador. Que Deus proibiu do homem, né, se abster. Lá ele proibiu, né, que o homem não comesse do fruto do conhecimento. Só que no paraíso de Baco, no paraíso que eles apresentaram, é permitido sim. Não tem nada a ver com pecado. Podem pecar à vontade, porque o que importa na ala, na encenação, é ter prazer. Satisfazer os seus desejos, quaisquer que sejam. Mais voltado para aquela área, sabe? Não é pecado. Glutonaria, não. Glutonaria que a Bíblia condena, lá é permitido. Glutonaria não é pecado, não, aqui no nosso evangelho. Entendeu? Estou traduzindo aqui para vocês. Vou criar uma ala lá de anjos e... Entendeu? Anjos e os anjos caídos também, que a Bíblia chama de... Você pode dizer assim, esse cara não fala, o cara chato fica falando assim. É porque existe aqui regrinhas, gente. A gente precisa fazer essas mímicas todas para vocês compreenderem. Você é inteligente e você vai compreender o que eu estou dizendo. Então tem essa ala dos anjos, mas, tipo, os dois vão ver quem ganha. Tá entendendo? Quando Deus tirou o povo do jardim, colocou lá 2 querubins guardando o jardim, e tirou o homem do jardim com a serpente, simbolizando, né? Jogou para fora da terra. Então, eles vão mostrar que essa terra, ela está sendo regida por esses, e guiadas, e transformadas, e aplanadas, e aperfeiçoadas por esses anjos que caíram de cima, que caíram lá de cima. Entendeu? E que vão mostrar que essa ilusão de que não pode, que Deus não se agrada, que isso aí é coisa da mitologia, coisa do passado. O que vale é o prazer. O que vale é você se divertir, é comer muito, beber à vontade. E ninguém tem nada a ver com a vida do outro, porque isso é cultura, isso é arte, certo? E vão retratar também no ala os 4 cavaleiros do Apocalipse. E vão falar sobre o tema bíblico. E vão mostrar também sobre o fim dos tempos. Mostrando assim tudo fora do contexto bíblico, da forma deles. Vão representar isso aí a modo deles. Certo? Aí eu digo para vocês, isso aí são as mínimas coisas que eles vão apresentar. A gente tem que respeitar a cultura e a arte, sim, a gente tem que respeitar a arte e a cultura. Mas também a gente precisa dizer que com Deus não se brinca, de Deus não se zomba, e que a palavra de Deus não pode ser pervertida, mudada. Tem um versículo que diz assim, ai daquele que tirar um tio ou acrescentar um tio, um ponto, uma vírgula, não pode ter modificações. E a interpretação desse tipo não foi que eles interpretaram assim, que eles entenderam assim. Eles entenderam perfeitamente que a Bíblia diz o que é pecado, que aquelas coisas fora do casamento é pecado, que ser dado a muito vinho, a muita, sabe, demais é pecado. Só que eles estão fazendo de conta de mostrar que não é pecado. No paraíso, vermelho com branco, de Baco, isso tudo é permitido, é bom. O que deve se manter é o respeito ao próximo. Mas essas questões aí não devem ser consideradas. É essa mensagem que eles vão passar. E nós, da condição de cristãos que somos, nós não podemos ficar calados em absorver esse tipo de coisa. Vai ser transmitido pela Globo, pela grande mídia. Por quê? Porque isso aí gera audiência, gera emprego, gera